eu sou a Daniela Amorim. Sou a Natasha Alpino e tá começando mais um... De repente pode. Isso aí. E hoje o quê? Muito especial, como sempre. Muito, gente. Mas antes de a gente começar a falar, gente, já se inscreve no canal. Se você é novo aqui, se inscreve, curte, compartilha. Já manda esse conteúdo de hoje, que vai ser muito especial. Então, se tem uma mamãe aí, né? Acho que alguém querendo casar, né? Alguém querendo separar. Guardas compartilhadas. Hoje o conteúdo é realmente muito informativo e muito interessante. Então, já manda para todo mundo. E quem é o nosso convidado de hoje, Nath? Gente, eu confesso que eu tô nervosa. Eu nunca fico nervosa. Hoje eu tô nervosa. E pra completar, ele tem, assim, 20 metros. Chegou aqui, eu falei, meu Deus. Assusta, a gente Assustou. tá um pouco nervosa. Mas deu tudo certo. Renê Freitas, seja muito bem-vindo. É uma honra. Obrigado por estar aqui. Lembrando para todo mundo, para todos os ouvintes, casamento é contrato. Vamos debater ele de maneira a levar conteúdo que seja relevante para toda a audiência. Com certeza. E era a primeira pergunta que a gente queria fazer, né? Casamento é contrato e a gente quer entender o quê? Os tipos de contrato. Mas antes, acho que você quer voltar um pouquinho lá, né? No noivado, que quase ninguém fala. E como que é que tem funciona? Extrema relevância, Dani. Total. Muita relevância, muita. Quando a gente vai olhar o ambiente do contrato, de casamento propriamente dito, a gente não tem na cultura brasileira uma importância tão grande para ele. E tanto no âmbito jurídico, no poder judiciário, quanto na vida social das pessoas que são leigas. Uhum. Só que eu costumo dizer que casamento é o contrato mais complexo que tem no mundo, talvez o mais antigo da humanidade. Ele está ali concorrendo com o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda evoluiu muito e todo mundo para estar aqui, em algum momento, comprou alguma coisa. Contratos a gente faz o tempo todo. Quando a gente colocou o dedo no botão ali do estacionamento, subiu a cancela, ali tem um contrato de guarda de carro, de zelo pelo seu automóvel, na contrapartida você paga. A gente está no metrô, tem um totem ali de refrigerante. Ali tem uma proposta de venda de algo, né? Você colocou a fichinha ali, o refrigerante caiu, o contrato está feito. Tudo. Quando a gente vai para o contrato de casamento, eu digo que ele é tão complexo porque ele não envolve uma pessoa e um produto. Ele envolve, no mínimo, 2 pessoas, diretamente, mas que na sequência talvez venham filhos, que seguramente influencia na vida de amigos e de parentes. E a gente tem, ao longo da história da humanidade, não dado tanta atenção para o contrato de casamento. Que quando bem feito, quando bem analisado, quando bem preparado, ele leva o casal, possivelmente, para uma vida muito mais equilibrada do que quando ele não é analisado antes de ser feito. Por isso que eu sempre chamo a atenção do período do noivado. Quando, por exemplo, a gente vai comprar um imóvel, a gente vai avaliar se a gente tem um dinheiro para comprar um imóvel, qual é o preço dos juros, aonde esse imóvel está localizado, se o preço desse imóvel é condizente com o preço de mercado. Várias avaliações são feitas, inclusive se a construtora que está soerguendo aquele empreendimento é séria. Então são várias as preocupações. Porque a gente sabe o seguinte, se a gente erra na compra de algo tão importante, o efeito negativo na nossa vida é muito grande. A gente vê várias pessoas conhecidas que em algum momento compraram um imóvel na planta e nunca ganharam esse imóvel. Sim. Mas talvez esteja com a conta até hoje pagando. Com certeza. Qualidade de vida delas caiu em razão de um negócio mal feito. Os filhos foram prejudicados por um negócio mal feito. E aí depois a gente aprende o seguinte, mas se eu tivesse pesquisado quem era a construtora, se eu tivesse visto que o juro estava abusivo, se eu tivesse visto a cláusula Y, eu não faria. Só que o se já não conserta o que foi assinado. E aí, se a gente puder, sempre no âmbito do contrato de casamento, trazer debates úteis e conversas sérias para aquele casal que está em vias de unir com uma vontade de manutenção por toda a vida daquele contrato, a gente colabora. Então a gente hoje tem uma preocupação muito grande em chegar na fase que a gente chama no direito das pontuações preliminares, são as tratativas. Espera aí, gente, vamos dar atenção para o noivado. Muito se fala, por exemplo, sobre festas. Tá todo mundo preocupado com a festa e difícil com o que realmente interessa, né? Qual é o salgadinho? Qual doce? Qual bem casado? Não é isso? Aonde vai ser a festa? Gente, quem escolhe o repertório? Aí uma grande comoção, como é que é o vestido da noiva?
quando a gente vai buscar a origem do casamento, ela vem lá os primeiros relatos, né? Vem de 2300 a.C. Na época dos sumérios, que habitavam a Mesopotâmia. Ali você começa com a figura do casamento e, inclusive, com a figura de tudo aquilo que envolve a festa de casamento. É um sonho da mulher, né? Quando a gente é criança também, a gente vê as princesas casando, tudo vira um sonho, um grande sonho. Nunca teve, né? Eu nunca tive, mas é o sonho da maioria. Sonho. Então, mas quando você vê a figura, a imagem das noivas hoje, de princesas entrando ali na igreja, e a gente vai lá para a Mesopotâmia, lá para os Sumérios, para o início disso tudo, não eram princesas entrando na igreja. A formatação da vestimenta tem um conteúdo ali que fazia sentido religioso para a época. Uhum. A coroa que se utiliza hoje, antes era a coroa de espinho, que era uma coroa de proteção, de afastar mal-olhados. O buquê tinha um significado também de afastar mal-olhados. Então, quando a gente vê hoje, em 2023, a mulher se vestindo tal qual na época da Mesopotâmia, a gente fala o seguinte: a tradição continuou, não evoluiu o que chega dentro da igreja, como eu proponho uma reflexão, se também evoluiu os pensamentos críticos que vão levar aquele contrato de casamento. Porque eu entendo hoje que a gente está parecendo que está lá na Mesopotâmia, não tendo voz nos contratos. Só que tem um item que é muito diferente da Mesopotâmia. E isso explica muitos casamentos que são feitos hoje. Surgiu o casamento no mundo não pelos noivos, pelos pais. Casamentos eram contratos arranjados que faziam sentido político, financeiro e religioso. Então os noivos não se conheciam. É verdade. Eram os dotes, né? Era pelos dotes. Era negócio. E mais, era tão séria a figura do noivado que se uma família desistisse, ela ficava obrigada a indenizar a outra. O noivado já era um contrato vinculante. Você vai ter que cumprir isso aqui. Só que não se preocupava com a felicidade dos noivos. Então o casamento surge como contrato, mas onde a vontade de quem contrata não é respeitada. E aí está um grande problema. Sim. O sujeito vai chegar na igreja para saber com quem casa. Com quem casa. Para a mulher, então, que tem um sonho do amor, de tudo isso, né? Não, antigamente, esquece. Não poderia nem sonhar com isso, né? Não existia. Não tem como. Não existia. E ainda tinha uma afirmativa dos pais, que era a justificativa para a felicidade, que o amor só surgiria do relacionamento íntimo. E como o relacionamento íntimo é posterior, é quando da noite de núpcias, e antes não pode haver, não tinha problema nenhum os noivos não se conhecerem. Até porque não ia acontecer nada, né? não ia ter amor. Então o contrato nasce assim. Mas aí qual é o ponto nosso de ser humano? Desde a Mesopotâmia, desde a origem do ser humano. Quando a gente identifica algo ruim, a gente dispara para a posição em sentido contrário. Corre disso. E a gente está desde 2300 a.C. correndo para o outro lado. Como o casamento ao longo da história foi muito negativo, por nunca ter respeitado a vontade dos noivos, quando a sociedade evolui e os noivos passam a ter voz, eles falam o seguinte: é intuitivo, não quero mais contrato, eu quero amor. Então eu corro muito para outra ponta. E aí o que importa é o cheiro, é a aparência, é a fala, isso tudo importa. Contrato eu não quero mais saber, porque isso me machuca. Então nós fomos direcionados para uma outra ponta, que é uma ponta que não nos diferencia muito de crianças que estão no infantil na escola, que estão na creche. Porque se você entra em um ambiente tão sério, num contrato tão importante, que pode ser tão bom, que vai envolver pessoas futuras, e você age como criança naquele momento, é muito razoável que o resultado seja próprio de uma escolha feita de maneira infantil. Perfeito. Por isso que a gente traz essas propostas de conversas sérias, de debates importantes para o ambiente do noivado. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. Gente, vamos voltar para o meio, vamos trazer um equilíbrio para isso aqui. Sim. A admiração como porta de entrada para o relacionamento é ótimo. Mas você casar sem pesquisar no Google o CPF e o nome completo do seu noivo é um risco. Foi aquela pessoa que comprou o apartamento na planta e até hoje não recebeu, porque a empresa já estava pré-falida. E aí a noiva tem que pagar a dívida junto com... Noiva não, né? Quando vira esposa. Tem que pagar a dívida junto com o marido? Depende.
O ponto é o seguinte, se a dívida existente antes for dele e a depender do regime de casamento, não vai comunicar. Mas não tem jeito. Quando o seu marido teve a capacidade financeira reduzida sem você saber, aquilo traz atrito para o dia a dia. Com certeza. Um problemaço já está criado na sua casa. Se a gente pegar a nossa vida e dividir em 5, vamos imaginar a nossa vida como uma casa com 5 quartos principais ali. E dos 5 quartos principais, se você apaga um, prejudica os outros. Então você tem ali a vida sentimental, que é a vida mais difícil porque você depende do outro. Uhum. Você vai ter a vida religiosa, que é simples na medida que depende da sua fé. Sim. Então isso você cuida com você e você resolve. Uhum. Você tem a vida financeira, que é seríssima. Eu digo que a vida financeira é a que te possibilita ser livre. A gente estava brincando sobre isso. Sim. Hoje, a gente estava maquiando, eu não sei nem como surgiu esse assunto, mas a gente estava brincando que a separação do rico é, somos amigos, tudo bem, tudo certo. A do pobre me dá o micro-ondas, eu quero a geladeira. Quer dizer, uma briga por conta de dinheiro, porque vira. É uma área muito importante para o casal. Demais, demais. Sim. E a vida financeira, primeiro, ela tem que ser vista de maneira individualizada. A esposa tem que ter a vida financeira individualizada e o marido a vida financeira individualizada, sob pena de perder a individualidade e quem for o mais forte naquela relação comandar o outro. E quando você não tem rota de fuga possível, porque você não tem dinheiro para sair de casa, você está sob o regime, na minha visão, de escravidão. Não há liberdade sem opção de fugir. E acontece muito, é isso que eu ia falar, a realidade de muitas mulheres hoje que não saem, até sofrem, né, agressão, ainda muito triste, mas não saem porque não tem como fugir de casa, né? Não tem como sair. E vão receber um julgamento social por não saírem. Uhum. Porque quem julga não vive aquela realidade, não experimenta. Perfeito. E essa é uma reflexão que a gente precisa... A gente hoje tem falado muito de empatia. Sim. Mas aí eu pergunto, o que cada um de nós faz efetivamente pela empatia? Porque você sacar uma pedra, jogar no outro, sem conhecer a realidade do outro, talvez você não esteja sendo empático, você esteja trazendo as suas amarguras internas para o outro, que já está sofrendo. Sim, então não resolve. Aí você, da vida financeira, que é extremamente importante, você não sabia de uma dívida do seu noivo, porque você não se colocou num lugar de conversa séria, você não se colocou num lugar de pesquisar. Você vai descobrir isso na constância do casamento? Difícil. O problema está feito. Sim. Mas se eu soubesse, eu casaria do mesmo jeito. Tá ótimo. Tudo bem, mas pelo menos você estava consciente que você sabia. Mesma coisa, acho que é a pensão, né? Acho que você olha lá, o cara... Nunca pagou pensão para os filhos, tem 2 filhos, não pagou, você casa ao mesmo tempo, você corre o risco de fazer a mesma coisa com você. Você está casando com um cara que você sabe que pode fazer isso com você. Só conta e risco. Sim. Cada um vai para onde quer, né? Por isso que eu digo que essas reflexões anteriores ao casamento talvez sejam mais importantes do que os debates que vão se travar no contexto de casado já. Sim. É muito melhor você antever do que você descobrir no meio da canoa andando. Total. Eu digo o seguinte, o noivado é a fase de prepare o casco do seu barco, entenda quem está entrando nele com você para se preparar para a maior aventura da sua vida, no bom sentido. Quando você fez isso na entrada e você descobre alguma coisa, talvez não dentro do barco, mas fora, de ondas enormes que você não imaginava, você com o casco bem preparado e com um bom parceiro, com resiliência e com boas conversas, vocês passam pela tempestade. Mas se o casco tiver fissurado desde o início, porque vocês não se preocuparam com a fase anterior de entrar na aventura, o problema está feito. E quando a água começa a entrar, não tem mais debate. Tem correria, tem egoísmo e tem cada um por si. E aí eu já falo na fase final, que é na fase do divórcio. Erro nenhum na construção do casco ou no seu encaminhar pelas águas deve fazer com que você apague seus direitos. Nunca apague a viagem que você teve. Alguma coisa de boa, de bom, ela resultou. E a força externa que é exercida pelo homem no momento do divórcio, em cima de uma mulher que não tem condição financeira, que está sem rede de apoio, é tão intensa que ela tem uma tendência a abrir mão de tudo que fez ao longo da vida, muito pelo outro, para sair com uma mão na frente e outra atrás. Sabemos dele. Eu fiz isso. No meu primeiro casamento, eu queria paz. Você tá tão desequilibrado emocionalmente, você pensa assim, cara, eu quero sair daqui, eu preciso sair daqui. O que eu assino? O que eu faço para sair? E eu deixei para trás tudo que a gente construiu juntos. Assim, eu não me arrependo não, porque é isso, eu queria minha paz mesmo, mas se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse feito. E eu digo mais, seguramente eu não deveria ter feito. Pega o dinheiro e doa para alguém. Mas
Qual é a sinalização que a gente envia quando a gente concede um direito nosso para alguém que violou os nossos direitos? O valor não está no dinheiro. O valor não está naquilo que você tira do casamento quando você entra na fase do divórcio e briga e fala, isso é meu, não abro mão. O valor não está nisso. O valor está em qual comando você gera para o outro. Se isso é de respeito ou se é de respeito. O que eu vejo advogando no direito de família, a gente advoga exclusivamente para mulheres, é a fala do preciso me libertar, até aí está certo, e por isso abrir mão de tudo. Aí eu já faço uma crítica construtiva. Abrir mão de tudo significa a mesma coisa que você ter uma página em branco da sua história. Como se ela tivesse apagou ali, né? Os 4 anos. Não é. Tudo que você construiu... Já era. Tudo que você... No meu caso, né? Que eu construí, eu coloquei naquelas empresas. E daí Sim. eu deixei pra ter... Então, tipo, vou Perdeu. zero. Você começar do zero. Vamos recomeçar Isso acontece do zero. muito de mães com filhos, né? De repente Muito. você abre mão, sei lá, de 10 anos da sua vida cuidando de filho. E aí você queria até saber, como é que funciona isso em contrato? Pode ser colocado em contrato? Vamos lá, vamos começar. Beleza, eu vou abrir mão, vou cuidar do meu filho, não vou trabalhar, e aí o provedor vai ser você, né? No caso, o marido. O que acontece quando você para? Porque a mulher pagou ali 10 anos da vida dela, vamos dizer assim, né? Para Mas abrir foi mão. uma opção da mulher também, né? Uma opção da mulher, mas nem sempre, talvez, né? A gente não sabe. Esse ponto de opção, ainda que seja uma opção da mulher, abdicar da carreira profissional, para fazer algo que eu sempre digo, que é mais sublime, mais valoroso que tem no ser humano, que é tomar conta de filho, em prol de alguém que está na rua labutando, essa opção que ela faz, é injusto transportar toda a carga para ela. Isso não se faz. A partir do momento, que o marido aceita ele assumir uma responsabilidade, e quando ele estimula a mulher a abandonar o emprego, a carreira profissional, e aí a gente fala das áreas da vida, né? Você está apagando um quarto super importante de uma pessoa, que é a carreira profissional. Você estimulou ela a apagar o quarto da vida financeira e depender da luz que vem do seu quarto. Você não tem responsabilidade sobre isso? É muito fácil, 20 anos depois, quando o cenário é outro, e o homem está numa posição favorável frente à mulher, as luzes dos quartos do homem todas super acesas, e ele vê que a luz dele tem que ficar iluminando a da mulher dele, que passa para ele ser um peso. Porque ele não entende o valor que tem naquele apagão ali da luz dela. Então é muito injusto enquanto sociedade virar no final desse casamento e falar que a mulher não tem direito a alguma coisa por uma escolha dela. Isso comigo eu acho definitivamente horroroso assim, de ser dito, sabe? Não é bacana. A gente hoje tem uma sociedade muito acostumada a atacar as mulheres por tudo e por qualquer coisa. E muito se fala de vitimização. Mimimi. Vamos pegar dados. Analisa dados. Quando a gente está falando aqui, a cada 1 minuto, 14 mulheres estão sofrendo agressão de soco ou de chute. É mimimi? Você liga a televisão, é toda hora uma mulher morta. E não incomoda por quê? Porque não foi a nossa vizinha? Porque não foi o nosso parente? E aí o ponto é, quando a gente autoriza a violência contra a mulher, em qualquer lugar, a gente autoriza a violência em todos os lugares, inclusive dentro da nossa casa. Então, para mim, essa falta de respeito com relação à mulher e os direitos dela deveria ser encarado com mais seriedade por todos nós. Não tem um ser humano que esteja aqui hoje no mundo que não seja fruto de uma mulher. Sim, Com certeza. verdade. Não tem um ser humano que não venha se conectar no mundo com uma mulher. Mas eu acredito muito que isso está mudando muito. Acredito não, né? Os dados mostram. Cada vez mais as mulheres estão no mercado de trabalho, estão buscando seus direitos. Antigamente era muito comum, né? A mulher ficava cuidando do filho e anos-luz depois tinha um divórcio. Se a gente voltar no tempo, meados ali de 1970, 1960, o casamento não poderia ser rompido. Não, mas a mulher está sofrendo dentro do casamento. Ela não quer mais. Tá bom, mas vai continuar casada. Vai passar por tudo isso aí. A gente está falando de 50 anos atrás. É pouco tempo. É isso. É muito pouco tempo. E Só- é um trabalho desvalorizado, né, da mulher. A mulher só fica em casa e só cuida do filho, como se fosse uma coisa muito pequena, né? Ela tá abrindo mão da vida dela para cuidar do filho. Tudo bem. Poderia colocar alguém? Poderia, mas é um trabalho gente, que é um realmente trabalho não que tem ninguém vai valor. fazer igual a mãe. Então ninguém valoriza Não, isso, perante né? a sociedade não tem valor. Não tem valor. Ela não faz nada, pô. É sempre assim. Não tem valor e é pejorativo também. É isso. A mulher que separou, deixou o filho 2 meses com o pai, que tem tanto dever quanto
o dela, de guarda e de educação, e foi passear na Europa, ela vai ser criticada aos montes. O pai não. E se a mulher com 1 mês e meio falar, vem cá, você não vai voltar não? Nossa, mas é uma chata. Então assim, essa nossa transposição de visão de reequilíbrio, ela é urgente. Quando você fala que houve evolução no ponto da mulher entender direitos, e começar a com eles dialogar para tentar fazer prevalecer esses direitos, esse é um estágio muito inaugural de um direito. O que isso tem trazido como consequência? O incremento da violência. Porque enquanto vocês, mulheres, estavam dentro do lar, submissa, estava tudo bem. Quando vocês começaram a olhar a janela, começaram a ter escolhas próprias e ter dinheiro próprio e sucesso na carreira, está tudo errado. Pode olhar os números. Para os homens, tudo passou a estar errado. Os índices de violência hoje são alarmantes. E eles caminham de maneira paralela com o incremento de valor da mulher por ela na sociedade. Então eu não quero que minha mulher chegue no lugar e seja mais querida do que eu. Isso me machuca. Então em casa ela apanha. Só que antes ela não saía comigo, então não tinha esse problema. Eu não quero chegar em casa e ver uma mulher que tem mais dinheiro do que eu, que a carreira profissional está mais bem sucedida. Então o fato da mulher começar a abrir a porta, encarar o mundo e vencer por méritos próprios, está fazendo que ela morra o tempo todo. E os debates que estão sendo colocados, me parecem, precisam ser muito aprofundados. A gente está numa linha ainda muito tênue de comunicação. Olha, morreu uma mulher, morreu mais uma. Jogaram fogo nela. Aí não se aprofunda o debate para entender o porquê e qual é a porta de saída. Então fica só nos números. E parece ser cada vez mais comum, né? A gente antigamente escutava, era algo absurdo, assim. Normalizando. Hoje você escuta, apanhou do marido, matou a mulher, não sei... Virou uma coisa comum, assim, sabe? Muito triste isso. Normalizamos isso. É muito negativo. Muito triste. Então, os debates precisam ser aprofundados. O que vocês fazem aqui, hoje, eu acho que no novo modelo que a gente tem de sociedade, da comunicação mais facilitada e menos veículos de comunicação enormes e mais veículos de comunicação setorizados com públicos específicos, o que vocês fazem tem alto valor social. Sim. Muito valor social. Teve um podcast que eu fiz no ano passado, e aí um recorte nosso, uma fala nossa, hoje está com 30 milhões de visualizações no Instagram. Ou seja, olha quantas mulheres não foram ajudadas, né? São 30 milhões de mulheres informadas que hoje têm novas reflexões em razão de uma fala colocada num ambiente igual a esse. Sim. Então aí vem a importância disso. O feedback do meu Instagram, e o Instagram pega a classe D para cima, não está muito no Instagram ainda, mas da DA, é de salvaguarda das mulheres assim, de todos os níveis. E a mulher entra no Instagram, a mulher fala, eu vi seu vídeo e fugi de casa. Teu coragem, né? O que faltava para elas. Mas cadê a vizinha dela? Cadê o amigo dela? Cadê o parente? A pessoa não consegue desabafar com uma pessoa próxima, porque acha que é uma vergonha, né? Porque acha que a vida do outro é sucesso. É curioso, assim. A grama do vizinho é sempre verde. Sempre. E o Instagram, no Instagram traz isso então, também, né? Sempre. Ao mesmo tempo que ele traz esse tipo de coisas benéficas, que você tem acesso à informação, você tem também acesso a uma felicidade extrema de todo mundo, que no fundo não existe, mas e aí você acha que a sua felicidade nunca é suficiente, que fulano vive viajando, ciclano vive super bem com o marido, mas na realidade é tudo superficial que a gente vê, né? Muito, muito. E aí rola essa comparação com a nossa vida. E quando a gente está num ambiente que ele é hostil para um grupo, e o ambiente hoje nosso é hostil para o grupo feminino, quando você entra num contrato que você não se blinda, a hostilidade no futuro ela é sua e não do outro. Então hoje a mulher, muito mais do que o homem, é quem tem que se preocupar com os contratos. E é incrível, porque é o inverso. O homem que já tem um cenário benéfico para ele é a pessoa que vai falar, olha só, vem cá, vamos fazer aqui um pacto antinupcial, vamos separar tudo porque eu tenho medo de você. O homem, antes de casar, em alguma medida, tem medo da mulher. Está muito desconectado da realidade. E a mulher, que deveria ter todos os medos, está casando pensando no salgadinho no vestido. Também vamos dar uma paralisação aqui, vamos trazer luz para esse tema e falar, gente, vamos incluir nessas rodas de debate de vocês assuntos também melhores. Perfeito, mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Cada vez mais os regimes de casamento hoje estão sendo de separação total de bens, né? Pelo menos assim, as minhas 10 amigas recentes que casaram, acho que todas, sem exceção, foram com esse regime. Então, assim, as coisas também estão mudando nesse sentido, né? Porque antigamente era o regime que o próprio cartório fala como o normal, que é a partir daqui para frente... Comunhão parcial. Parcial.
Só que hoje todo mundo tá casando com separação total de bens. Isso também tem alguma coisa a ver com isso? Mas será que tá vindo do marido ou partindo da própria mulher? Então, isso... Então... Porque o que ele estava falando é que hoje os homens se preocupam mais com isso do que a mulher. E veja, como a sua fala faz todo sentido do ponto de vista social. Quando a gente pega o público financeiramente melhor colocado, é um público que hoje começou a ver direitos e deveres sendo debatidos. Então, a mulher do público A e do público B, que antes casava e nunca reclamava nada, ela não era um problema para o noivo, nem para o marido. Não vou me preocupar com o regime, porque no final de tudo eu uso da minha força, da minha influência, e é tudo meu e nada dela. Acumulou-se riqueza ao longo dos anos, dos séculos, das décadas, com os homens. Os homens hoje detêm a maior parte da riqueza do mundo. Quando você está no Brasil e os homens passaram a entender, a visualizar que as mulheres estão olhando os direitos que têm, eles acendem uma luzinha vermelha e falam, opa, esse acúmulo de riqueza que a minha história trouxe para mim, a história da minha família trouxe para mim, muito em detrimento do direito de mulheres, eu não quero dividir com a mulher que eu vou dividir a vida agora. Esse dinheiro eu não vou repartir com ela. Pese embora, repito, tenha sido fruto de muito esforço feminino lá atrás. Das avós e tudo mais. Mãe, etc. Só que aí o homem, na posição de força dele, de entendimento dos direitos, fala o seguinte, olha, noiva, vem cá, vamos sentar. O que é meu, o que é seu. Até aí, autonomia de vontade, cada um escolhe o que quer para sua vida. Só que essa mulher tem que se policiar. Ela tem que se policiar porque na sequência da vida dela, o que for adquirido tem que estar no nome dela. Perfeito. Nem que seja metade. Porque vai chegar lá na frente, não vai ter patrimônio, vai ficar refém do marido e aí passa a aceitar coisas que não deveriam ser aceitas. Por medo ou por falta de capacidade de sair. Então, o fato de você casar com separação total de bens, se não for conteúdo de informação direcionado para a mulher que está nessa posição, talvez seja muito negativo para ela. E ainda tem um efeito futuro. Porque o regime da separação total de bens, quando do falecimento de um ou de outro, não vai comunicar na herança. Então o sujeito não é herdeiro. Vivia com você, tudo que foi construído está no seu nome é seu, faleceu, tem direito a nada. Caramba. Então essas visualizações precisam cada vez mais chegar para as mulheres. Elas precisam tomar cuidado também, rapidinho, você quer te cortar, amigo, pra gente não sair daqui. É que tem muitas mulheres também que falam, dão pro marido cuidar do patrimônio dela. Né? Ela começa a cuidar e fala, não, é marido que cuida. Tipo, tudo que ela constrói ainda bota, né, no nome do marido. Agora a gente eu vi há pouco tempo, não sei se você sabe quem é a Lara Nesteruk, passando por uma situação dessa, né, que ela estava tudo na mão do marido dela, uma mulher super esclarecida. O patrimônio era todo dela, na verdade ele vivia do dinheiro dela. E só que ela ficou cega, uma mulher super inteligente ficou cega, deu tudo para ele, ele tomava conta de tudo e ele começou, né, enfim, e agora, na por traições. Ela falou, não, me devolve pelo menos o carro, não devolveu nada. Nada. E aí ela falou, tá na justiça, mas eu sei que... De 3 a 5 anos. Isso que eu ia te perguntar. E ela falou, eu não sei... Muita se ela coisa colocou ela perde. no nome dele, muita coisa ela perde. Porque ela ainda botou no nome dele. E Mas... muita coisa ele desviou antes dela saber. Né? Foi botando para outras empresas, ou seja, tá no nome dele. Aí você falou assim, ela é muito inteligente, mas estava cega. Imagina você, coloca um vestido branco, se arruma, se olha no espelho, se sente bonita, desce, o porteiro fala, bom dia, que vestido preto bonito. O porteiro tá louco, sigo minha vida. E você entra no carro de aplicativo e o motorista fala, bom dia, bonito seu vestido preto. E ao longo do seu dia, todo mundo que chega perto de você elogia o seu vestido como se preto ele fosse, quando na verdade ele é branco. Você, no final do dia, tem duas hipóteses. Ou você vai entender que está com problema de visão, ou você vai no psiquiatra. Eu tô louca. Quando você convive com alguém que o tempo todo muda a realidade, você não está cega. Você está condicionada por aquilo que foi dito. Perfeito. É isso aí. E é um problemaço. Como é que você sai disso? Você fica vinculado a isso. Tem uma fala, que é uma das falas que eu mais fico atento. Hoje, por trabalhar com isso, qualquer lugar que a gente vai, a gente está atento a tudo. Aliás, porque a cada 4 relacionamentos, no mínimo, 1 tem violência doméstica. Caramba. E eu não estou falando de relacionamento abusivo, estou falando de violência doméstica. A cada 4 amigas suas casadas, uma tem violência doméstica, sofre.
Então, você pode sentar no restaurante que alguém ali está sofrendo Se você violência chegar doméstica. num canto e falar, tá tudo bem, a pessoa, às vezes, ela desaba, né? Isso, exato. E ela tem vergonha de falar para você que tá tudo bem, porque ela acha que a sua vida tá tudo bem também. Então, fica todo mundo ilhado, cada uma no seu canto. E aí, quando eu fico fiscalizando o tempo todo isso socialmente, tem um ponto que serve muito de alerta nos relacionamentos. É o né-amor. Quando a pessoa te pergunta algo, ela espera a sua resposta porque ela quer saber o que você deseja fazer. Vamos em qual restaurante? Isso é uma pergunta positiva. Nós vamos naquele restaurante, né, amor? É ele que confirma no final. Mas passa a sensação de que te indagou e respeitou a sua vontade. Mas a sua vontade não pode ser outra que não seja confirmar. Quando aquilo é feito repetidamente, e pode notar, alguns casais isso é muito frequente, aquela pessoa passa a estar embotada, não tem mais opinião. Vamos para casa, né, amor? Você nunca vai ouvir, não vou. É sempre é. E aí quando você fala dos casos maiores, eles começam assim. São as repetições que limitam, que condicionam a escolha do outro. É muito negativo você viver sem liberdade. E no meio do caminho, casou, escolheu lá o regime, beleza. Existe a possibilidade de mudar o regime no meio do caminho? Existe. Essa mudança de regime, ela tem que ser feita através de cartório ou de autorização judicial, mas existe a possibilidade. Aliás, a qualquer momento, existe a possibilidade do casal ter uma conversa séria, uma conversa franca, para rearrumar o casco da embarcação. A vida a dois, ela não é simples. Não. A vida solitária sem alguém já não é simples. Você com você mesmo já é um grande problema. Sim. Verdade. Tem dia que você briga com você de manhã. Verdade. Quando você está com o outro, o desafio é maior. Quando você está com o outro e com crianças, maior ainda. O casamento é uma travessia que a gente faz, que quanto mais conversas sérias são feitas, mais o casco dessa embarcação é aperfeiçoado. E mais forte ele está para suportar as ondas que vão vir. E todos os casamentos vão ter fortes ondas. O ponto é a maturidade e a sabedoria dos dois e capacidade de diálogo que eles têm para atravessar essa tempestade. Aí, volto para o noivado. Se você no noivado não teve capacidade de ter conversa séria, seja por medo da resposta, seja por não querer incomodar o outro, liga uma luz, não casa, porque não tá bom o seu relacionamento. Perfeito. Já é o test drive, né? Por isso existe o noivado. Nossa, né? eu fiquei 5 anos, eu fiz um teste grande. 5 anos. É. E vem cá, quando não assina o papel, mas mora junto, é um casamento? É o que a gente chama de união estável. A união estável hoje é a que está mais presente no Brasil, muito em razão das condições financeiras não tão boas da nossa população. Casar, por mais que seja gratuito o contrato, incute naquela pessoa que ela vai ter custo. Vai ter que receber os amigos, vai ter que fazer um evento para mostrar para a sociedade que casou. Então, cada vez mais é comum, tem sido comum, os relacionamentos se darem pelo que a gente chama de união estável. União estável o namoro evolui para uma convivência típica de casamento, vão morar junto, dividem as contas, têm preocupação da vida em comum, miram o futuro da mesma forma. A partir desse momento está caracterizada a união estável. União estável, quando você faz ela, pode ser que está caracterizada, pode ser porque vocês foram no cartório e assinaram um documento, disciplinando que a partir daquele momento vocês estão vivendo em união estável e que a partir dali tudo que vocês comprarem, seja no nome de um ou de outro, é meio a meio. Isso pode ser feito e aí não gera mais dúvida com relação a que tipo de relacionamento é aquele. Aquilo está disciplinado pelo casal. Quando o casal não disciplina, que é muito comum de acontecer, sobra lá na frente, quando tem algum problema e que tem que ter divisão de patrimônio, o sujeito está 20 anos juntos, mas nunca assinaram um documento. Aí ficou tudo no nome do marido, que é muito comum. Aí lá na frente, quando termina o casamento, o marido fala, não é nada seu, você nunca trabalhou, está tudo no meu nome, juiz nenhum vai te dar esse patrimônio. Aliás, e inclusive não vai te dar a guarda porque você não tem dinheiro. Isso é muito comum, isso é paralisante para um número imenso de mulheres hoje no Brasil. Imagino. Mas isso tudo não é verdade. O ponto de você não ter assinado o documento não quer dizer que você não estivesse em união estável. O direito, ele se preocupa menos com a formalidade e mais com a realidade.
a partir do momento que você prova desde quando você vivia como se casado fosse com aquela pessoa, a partir dali, tudo que foi conquistado é metade para cada um. Ah, mas como é que eu provo? Você vai chamar o vizinho, vai chamar a vizinha. É muito fácil você provar a união estável, porque é uma convivência que está sendo vista por todas. Instagram hoje, só ver. O Instagram, você tem prova total. Você tem há 20 anos foto com a pessoa no dia do aniversário dela e não está casado, não tá em união estável. Sim. Como é que prova? A conta é conjunta, a conta de telefone dos dois é na mesma residência. Vivem, fixaram. Então, assim, esse caminho é muito comum. Mas o que serve de alerta hoje para uma parte imensa das mulheres é entender que elas têm sim direito, mesmo quando não assinam nada. 50% é delas e, inclusive, lá na frente, elas concorrem como herdeira na hipótese de falecimento do companheiro. Perfeito. E se a pessoa... Não, e a partir de quanto tempo que a pessoa está junto, que já conta, ou não? Morou junto, a partir de hoje, já é união estável, a pessoa já teria direito, assim, aos bens, ou não? Não tem tempo delimitado. A pessoa pode namorar durante 10 anos e não ter união estável, namoro. Uhum. E é comum também, a pessoa começa a namorar com 13 anos de idade e vai até os 23. Sim. Mas a união estável é a partir do momento que você convive junto, na mesma casa. É quando a sociedade olha de fora e fala, é um casal. Casal. Beleza. É um casal. Convivem juntos, dividem a vida juntos, os sonhos são os mesmos, um ajuda o outro. É vida de casal. Perfeito. E existe a... Me perdi. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Vou ter que cortar isso. Ah, tá, me lembrei. Tá. Não tem um prazo para morar junto, já é dito como união estável. Mas é sempre válido que mesmo assim o casal oficialize. Isso é importante. Muito melhor. Quando você não oficializa aquilo que você está, possivelmente é porque não teve conversa. Dificilmente o casal elabora uma conversa interessante, uma conversa séria. Tratamos. Tá tudo resolvido, mas não vamos assinar, não. Dificilmente isso acontece. É porque sequer conversa teve. Então, esse relacionamento também poderia estar melhor. Sim. E um outro ponto, é muito boa a sua pergunta, não façam acordos verbais. Uhum. Tragam um acordo para o papel. Ou, se for fazer um acordo verbal, que você grave aquele acordo. Hoje no judiciário, a gente tem no escritório, a gente fomenta muito que o pai tenha convívio com o filho. A gente advoga só para mulheres, mas estimula o tempo todo o contato do pai com o filho, porque é melhor para o filho. O pai, no dia da audiência, morre de amores pelo filho. Faz uma briga intensa. Que bom que aquilo fosse verdade. Boa parte não é verdade. Mas a gente tem trabalhado o seguinte, independente de ser verdade ou não. Vamos fazer o acordo. O regime de convivência será assim. Mas tem uma multa, que vale para os dois. No dia que você tiver que buscar o seu filho e você não buscar, você vai pagar a multa de X mil reais. Nossa, perfeito. Gente, maravilhoso, porque isso daí causa um problema emocional na criança muito grande, né? Aquela espera da criança prontinha, esperando o pai, e o pai não vai. Além do problema emocional cresce na criança, um adulto cheio de frustrado. Uhum. Mas vem cá, e a hora daquela pessoa que ficou disponível quando não era para estar disponível? A mulher marcou uma viagem, vai na sexta-feira, volta no domingo com as amigas, fez investimento financeiro, fez demarcação de tempo, que é um outro investimento. O pai fica sabendo disso, não vou buscar o filho. Aí o prejuízo financeiro, fora toda a frustração da criança, é suportado pela mulher? Não. Vamos colocar uma multa aqui. Isso é legal, Nossa, isso é novo. Eu não sabia também disso. Sempre que você não cumpre um dever seu, uma obrigação sua, compete pagamento de pena. Não paguei a conta do cartão de crédito, vai vir uma pena lá, que é a multa e juros. Beleza. Você não vai buscar seu filho. Não é um direito seu buscar o seu filho, não é um direito de dever. Você tem a obrigação de ir lá buscar. Perfeito. Você não foi, você vai pagar uma pena. E tá tudo bem. Justíssimo. Hoje a gente trabalha muito com essa linha de argumentativa para os acordos, e aí você vê efetivamente quem são os pais no acordo. Porque o pai que quer mesmo, pode colocar, doutor. Pode dobrar a multa. Realmente tive um problema mesmo, vou pagar, cá por isso. Não, eu vou pegar isso é caráter. sempre, Não, então você realmente, às vezes pode acontecer alguma coisa, né? Não sei, a gente não sabe, imprevisto. Mas o cara chegar e falar assim, não, foi um erro meu, não fui, bota aí então que eu vou pagar. Isso é ter caráter, isso é ter palavra, né? E a gente faz a ressalva. E aí você sabe quem é o cara. Aí os pais falam, não, mas eu posso ficar doente. Aí começa as variáveis que vão acontecer. Tudo bem. Se tiver um justo motivo, é só você avisar com antecedência, não tem multa. Justo motivo fiquei doente. Perfeito. Então, isso é ótimo. Acabou o assunto. E quando
os pais moram no mesmo lugar, na mesma cidade, e um dos dois precisa ou resolve mudar de cidade. Como é feito isso? Sempre é o melhor interesse da criança. Sempre. E os advogados do direito de família, eles primeiro advogam para os filhos e depois para os pais, independente de quem seja, quem tenha contratado ele. O judiciário sempre também vai dar decisões que atendam o melhor interesse da criança, não dos pais. Às vezes a cliente fala, doutor, mas eu vou ficar muito triste porque meu filho vai ficar 15 dias sem mim. O problema é seu, isso aí você trata na terapia. A gente está muito feliz porque ele vai ficar 15 dias convive com o pai e ele merece isso e o pai também. O resto é terapia, não é advocacia, também não é poder judiciário. Sim, é um problema com você, né? É com você. Quando você fala que você vai mudar de cidade, o ponto é mudar de cidade, transportar o filho para aquela cidade, para aquela nova realidade. É melhor ou não? A avaliação é feita caso a caso. Se for melhor, o pai ou a mãe vai levar. Se não for melhor, ele continua onde está. Por exemplo, tem um aspecto que é muito comum. Filho está matriculado. O ano letivo já começou. A rede de amigos já está colocada. Aí um ou outro, pai ou mãe, em abril quer se mudar. É um problemaço para o filho. Total. Vai ser muito difícil essa pessoa levar o filho consigo, porque vai prejudicar a criança. Então é muito mais provável que a pessoa que fique naquele local consiga ter a guarda, fixar a residência do menor. Ou seja, é sempre olhar que atenda o melhor interesse da criança e não dos pais. Perfeito. Outra pergunta, numa separação, naquele momento a mãe não está em condição de ficar com a criança, aí fica com o pai. E aí a mãe volta para o mercado de trabalho, se reergue profissionalmente, ela tem como reaver a guarda dessa criança? Tem. Aliás, excepcional pergunta. Antes da linha do direito, e qual é a resposta do direito para o caso, é como a gente se comporta diante do caso, enquanto ser humano, né? Qual é o julgamento que a gente faz com relação a uma mãe que optou por deixar a guarda com o pai, que tem tanto dever quanto ela na criação do filho, e foi em busca de mercado de trabalho para ter a sua vida profissional e vida financeira, para, na sequência, dar melhores condições para o filho. O que a gente interpreta disso quanto sociedade? A gente critica ou elogia aquela mulher? A grande maioria vai criticar. Vai criticar, eu elogiaria. Ela está abrindo mão da felicidade da mulher, está abrindo mão do que ela quer, porque ela sabe que com o pai a criança vai ter estudos melhores, mas a sociedade com certeza vai criticar. E se fosse o pai? Ia achar normal. É a normalidade. Normal. Por isso que antes do direito vem uma reflexão de quem nós somos e o que nós fazemos no mundo. O direito é a ciência que vai estudar o conteúdo humano para tentar tirar a irritação desse ambiente. Só que um ambiente muito irritado, o direito também não consegue melhorar ele. A gente precisa melhorar enquanto pessoas mesmo, sabe? É olhar para o outro com exercício de empatia o tempo todo. Aí a sua pergunta é, ela vai perder a guarda? Não. Perder a guarda de um filho, você tem que praticar algo muito grave, muito desabonador na sua capacidade de educar e gerir uma criança, que justifique o Estado falar, opa, agora sou eu que tomo conta. E para o Estado brasileiro, largado do jeito que é, de ponta a ponta, ser melhor do que um pai ou uma mãe, esse pai ou uma mãe tem que ser muito ruim. Com drogas, né? Ou realmente não tem. Mas isso não é motivo, mas essa pergunta é muito frequente. Muito frequente. Doutor, estou há 5 anos sem ver meu filho porque eu viajei, fui trabalhar, consegui, estou com dinheiro, voltei, vou comprar meu apartamento. Eu perdi a guarda? Não perdeu. Não perdeu. Vai reativar a conexão que você tem com seu filho, que vai ser muito boa para ele. Perfeito. E o que justifica, assim, a gente voltando um pouquinho, né, da questão da mulher, do relacionamento abusivo, o que justifica hoje abandono de lar? O que seria o abandono de lar hoje para a mulher? Abandono de lar é você, na sua autonomia de vontade, sem justo motivo, sair de casa sem avisar e ficar por mais de 2 anos. Aí é abandono de lar. E se tiver? Abandono de lar. Sumia. Sumiu. Abandono de lar. E se tiver filhos, ela perde a guarda por isso ou... Aí vai a avaliação do caso concreto. Se ela abandonou a posição dela de genitora dos filhos, pode ser que sim. Mas é estudo de caso concreto. O Estado não tem desejo em retirar a guarda de pai ou de mãe sem justo motivo. Porque para ele o Estado também é muito penoso e é muito melhor o pai e a mãe. Mais vale um pai ou mãe ruim do que um Estado bom presente na vida da criança. Perfeito. O laço de proximidade é melhor. Às vezes a gente tem assim, as clientes ficam chateadas com o comportamento do pai com relação ao filho quando estão juntos.
Isso acontece muito, né? Sim, mas a mãe tem que entender que aquele é o pai do filho dela. Exatamente. Ah, mas ele não vai dar a banana às 4 horas da tarde. Tudo bem, ele tem um pai que esquece de dar a banana às 4 horas da tarde. E tá tudo bem. Isso não depõe de maneira negativa contra o pai. É uma característica dele. Não adianta no ambiente de ruptura de laço familiar, mas de manutenção com relação à criança, querer que o pai ou que a mãe tenha o mesmo comportamento que o outro. Isso não vai acontecer. Respeitar a individualidade do outro genitor é absolutamente essencial. E quando você não respeita, diz mais sobre você do que sobre o outro. Sim. E quando numa separação, o pai ou a mãe tem um novo relacionamento e o outro não quer deixar a convivência com esse novo relacionamento da pessoa, pode isso? Se for negativo para a criança o relacionamento com o namorado ou namorada posteriormente, do genitor ou da genitora, você pode afastar durante um determinado período. Só que isso é muito incomum. Isso às vezes acontece logo no momento da ruptura, que a criança está muito atônita, perdida do controle, e que pessoas que entrem naquela vida dela naquele momento vai ser muito negativo. Aí você vai ter um laudo do psicólogo falando, olha, nesse momento não é bom. Mas isso é eterno? Não. É nesse momento não é bom. Até porque a vida do pai e a vida da mãe precisa continuar. O machismo ele trouxe para as mulheres aqui no Brasil a necessidade, a obrigatoriedade delas darem uma resposta para a sociedade de que mesmo diante da separação, que para elas já é uma frustração, já é um simbolismo de derrota máximo, que mesmo assim ela continua sendo uma supermãe. Então, a gente vê muito lá no escritório mulheres preocupadas em mostrar para o mundo que são supermães. Só que vocês não são só supermães. Vocês precisam ser supermulheres. Em algum momento, o filho de vocês vai voar. E que bom que chegou a fase de voar. É isso aí. Só que a mulher que fica nessa posição de supermãe acuada por um mundo machista que colocou ela nessa cadeira, quando esse filho está com 18, 19 anos, ela fica sem referência, porque ela esqueceu de ser mulher. Perfeito. Então, quando da separação você equilibrar os dois pilares que você tem dentro de você, de mãe e de mulher, é absolutamente essencial. É a história de não ir para uma ponta, é para encontrar o meio. É isso Perfeito. aí. É que a gente sempre fala da máscara de oxigênio, né? Que a gente fala que coloca primeiro em você para você salvar seu filho. Muitos anos atrás, minha mãe separou do meu pai, tinha 34 anos, ela nunca casou de novo, nada, mas até hoje ela fala. Ah, não casei porque cuida de você. Joga carga na pessoa ainda, né? Não, eu não me arrependo, não, minha filha, imagina, mas é porque eu escolhi você, né? Ai, meu Deus. Assim, aí a pessoa já fica com essa culpa. É, lógico, né? Mas ela sempre fala isso. Não, jamais que eu tô me arrependendo, não é isso. Mas é porque você sabe, né? Que eu cuidei de você. Então rola, porque involuntariamente, mesmo que inconscientemente, sem dúvida ela me ama mais que todo mundo. Mas ela realmente abriu mão, abdicou da vida dela em prol de algo que vai viver a vida dela também, entendeu? E deve, né? Exato. E aí acaba que fica pra trás. E aí perde o sentido, né? E agora? Até porque se a fala dela fosse de verdadeiro não arrependimento, não teria mais. Eu não me arrependo, minha filha. Acabou o assunto. Quando vem, mas não, já está arrependido. É lógico. Não, se arrepende com certeza, certamente. Se pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Porque a gente, como mulher, a gente tem essa tríade, né? A gente precisa realmente ser feliz como mulher. Sim, sem dúvida. E a mãe é uma fase. Vai ser mãe pro resto da vida, mas a ideia é essa, que o filho vai viver a vida dele. E aí fica aquele vazio dentro de casa, aí você vê mães totalmente obcecadas pelos seus filhos, e aí filhos que não conseguem ter relacionamentos felizes em função de não conseguir largar a mãe. Isso acontece muito, inclusive. Dependência emocional da mãe total, né? Totalmente. E a mãe quer viver o relacionamento do filho. Porque ela não tem mais o dela. Quer viver a vida. Foi ela que possibilitou o filho ser quem é e colocar ele no relacionamento? Como é que ela agora não pode participar? Se ela não puder participar, olha a frustração da vida dela. Mas quem disse que o filho assumiu essa responsabilidade também? Perfeito. É isso. Então, é o problemaço colocado. E aí, todas essas transformações passam da proposta de se conversar sobre esses temas. De a gente fazer reflexões novas, né? Parece que a gente está num caminho de manada, que a gente é empurrado. E se parar para pensar alguma coisa, a gente é atropelado. Gente, colocar o pezinho pro lado, deixa a manada pensar, vamos pensar um pouco mais e vamos depois voltar a andar. Com certeza. Pegando essa evolução social com manada, né? Hoje está super alta o chat GPT. Inteligência artificial debatida no mundo todo, vem sendo experimentada há uns 3, 4 anos. Compila dados do mundo. Os dados e as informações existentes são inseridos numa inteligência artificial que vão produzir respostas imediatas, mais rápidas
e, quem sabe, possivelmente mais eficientes do que as nossas. Sim. E aí hoje gera-se todo o debate com relação ao chat GPT. Aí, vamos pensar juntos. O ser humano consegue, através de inteligência artificial, encontrar respostas em fração de segundos, compilando dados do mundo todo. E nós? A gente evoluiu, a gente vem lá do tempo tem uma passagem histórica que diz o seguinte: quando a televisão chega no país, que é em 1970, 1960, ainda não era tão alastrada a energia elétrica, era cara, então os vizinhos ficavam na rua até o entardecer. Quando o sol se punha, todo mundo ia para dentro das suas casas, mas todo mundo conversava com os vizinhos. Aí veio o advento da televisão, e a televisão gera um problema, porque a resposta social é o seguinte: a gente vai parar de conversar. Esse quadrado com 2 antenas vai fazer a gente ser inimigo, porque a gente não vai ter mais essas conversas, não vai saber da sua vida. Todo mundo começou a ver televisão, todo mundo continua amigo. Aí depois veio o telefone. Todo mundo vai andar de cabeça baixa, ninguém mais fala com ninguém, isso tá horrível. Antes você falava com 30 pessoas, hoje você fala com 300 no dia. Ninguém morre. Mantém amizade. Aí veio o chat GPT. Vai todo mundo ficar sem emprego. Vai continuar todo mundo com emprego. O ponto é o seguinte: empregos diferentes, em posições diferentes, com mais tempo para experimentar outras coisas. Agora, o que a gente faz com mais tempo para experimentar outras coisas se a gente não evoluiu desde lá dos sumérios, lá da Mesopotâmia, em termos de relacionamento, para hoje? Se hoje a gente quiser aqui acessar a biblioteca de Washington, a gente, na hora, entra lá e acessa. Não, mas a gente está clicando no gatinho que estoura o balão na internet. É isso. É o que você faz com o tempo que você tem fora das telas, fora, né, desse automático que a gente vive. Se você não sabe aproveitar, dá para fazer. Agora, a questão é você querer e você fazer, né? Você ter esse tempo de qualidade. Então, nada de adianta da gente evoluir em termos estratégicos se a gente não conhece quem nós somos e quem a gente não conhece com quem a gente está. Quando você se posiciona para enfrentar uma vida 2, saiba quem você é naquele momento, quem está do seu lado e onde vocês querem chegar. Perfeito. Tem um destino na vida. Em comum. Isso é absolutamente importante. E aí, só voltando para o chat GPT e me trazendo aqui uma indignação enquanto pessoa, enquanto brasileiro, o mundo avançou na inteligência artificial. As ferramentas de salvaguarda de 52% da população brasileira, que são as mulheres, estão implementadas. Porque não tem inteligência para isso? Para identificar quem é o agressor, para o agressor, aonde ele anda, ele ser monitorado. Quando ele chegar perto da ofendida, tem um botão de alerta para a polícia chegar. Nada disso, não tem espaço para essas inteligências, sabe? Aqui no Rio de Janeiro, a gente precisou de 2 meninos da FRJ com 23 anos de idade para fazer o Maria da Penha virtual. Perfeito, eles. Aí a gente precisa dessa imaginação. É verdade, né? E a gente aí eu fui perguntar para eles: Rafael, mas isso vem da onde? Não, porque tem um episódio de violência doméstica dentro da minha casa e do meu amigo também. Então a gente resolveu fazer. Mas vem cá, e cadê a gente? O que a gente tem feito, sabe? É isso. Verdade. O que a gente tem lutado para evoluir, para puxar a mão das pessoas que precisam. E mais, aí quando a gente olha aqui na ponta, assim, na prática, esse web aplicativo está instalado no Rio de Janeiro, em mais 2 estados no Brasil só. Não tem relevância? Muita gente não conhece. Muita gente não conhece. Aí ele me falou, ano passado 2 mulheres saíram de cárcere privado há décadas porque entraram, acessaram o web aplicativo. Olha só. Perfeito, né? Perfeito. Não, e a gente está evoluindo tanto, é isso, a internet tem que levar esse tipo de informação e não só E criar novas tecnologias mesmo, né? Um botão, assim, meu marido chegou, você não pode falar, você tem que clicar. Eu vi estava vendo uma vez num filme, que a mulher ligava como se fosse para alguma coisa da luz, sei lá, e ela falando: não, então, mas vocês estão chegando para resolver o negócio da luz e o cara você tá falando com quem? Tipo, ela tava falando com a polícia, ligou pro 199, mas fingiu que tava falando, sei lá, com alguém da luz. O cara: mas tá demorando muito, não sei o que, bota no Viva Voz. Aí quando bota, a mulher da polícia entendeu, tava ouvindo o cara, né? Ela entra na dela: não, a gente já tá chegando aí, dando todas as comandas, né? Ativou realmente, de repente, alguma viatura perto, para conseguir chegar. Mas olha, o que a mulher tem que inventar? Né? Tipo, você tem que tentar ligar para a polícia para falar que tá falando com a luz. Esse processo todo, o cara poderia, né, sei lá, pegar o telefone e ver para quem ligou. Sim. Então, assim, se tivesse um botãozinho, a gente tem tecnologia para tudo, né? E a indagação por que não tem? Mas será que a gente teria esse suporte, por exemplo, hoje do Estado para acompanhar essas tecnologias? Mas por que não teria? Deveria, né? Se fosse para salvaguarda dos homens, já teria ou não? Com certeza.
Muito. Deixa eu te fazer uma pergunta que é muito comum. Eu sou leiga, tá? Então, se eu estiver falando besteira, por favor. Mas eu acho que veio um boom da guarda compartilhada. 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. E agora eu acho que eles estão vendo que não foi tão bom assim. Eu tenho uma amiga que tem 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. O pai casou de novo e ela também. A criança, ela vive em colônia de férias, porque quando vai para o pai quer agradar para gostar mais da casa do pai. Quando vai para a mãe quer agradar para gostar mais da casa da mãe. E a educação? E a educação, e a criança tá virando uma bola, porque assim, toma açúcar aqui, açúcar ali, leva no circo, ele vive realmente assim, numa farra, numa festa, porque os dois ficam disputando quem a criança vai gostar mais de viver. E ele vive 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. E assim, são rotinas diferentes, casas diferentes. E isso, eu não sei até que ponto que isso é bom realmente para a criança do que ter um lar, uma casa, uma educação. E eu acho que, em prol disso, que eu vejo que não é tão comum quanto estava sendo essa guarda compartilhada. Faz sentido o que eu estou falando? Não. Faz sentido. Aí vem uma primeira pergunta. Quando os pais assim agem? Quando eles brigam entre eles para ver quem mais dá para o filho, para mais agradar o filho, entre aspas, ser mais querido pelo filho. Quando eles estão agindo assim, eles estão agindo pelo melhor interesse da criança ou pelo interesse próprio? Não, 100% próprio, 100% egoísmo ali. Então, antes de chegar à linha do judiciário, faz uma linha interna. Que ser o que pai você é e que mãe você é. Não, e eles têm consciência. E ela fala assim, mas se eu não fizer, a mulher dele vai fazer, então eu também preciso fazer. Ela está disputando com a mulher do cara o amor da criança. 100%. E acabando com a criança. Quem está sendo prejudicado mas é a criança. Amar é doar. Quando você ama seu filho, na minha perspectiva, prefiro ter o meu filho saudável vivendo com outro do que doente comigo. Já que eu tenho que disputar, eu vou dar mais açúcar do que o outro, deixa ele ficar doente, mas quem está dando banho nele e remédio sou eu. Cabe também uma avaliação do pai e da mãe, o que isso traz para ela como resposta e do que ela está fazendo com o outro e da responsabilidade que ela tem com o outro. Se a responsabilidade está mais em ela alimentar a própria felicidade ou respeitar a felicidade do filho. Aí fica uma reflexão que não é o Poder Judiciário no primeiro momento 100%. Que vai fazer. Quando não se chega a uma linha de acordo, porque é sinal que tanto pai quanto mãe, ou apenas um deles, não tem maturidade e tão pouco equilíbrio interno para educar alguém. Aí a gente chama o Poder Judiciário. Que a avaliação vai ser o que é melhor para a criança. Chama? Vai ter conflito, em algum momento tem conflito aí, e o Poder Judiciário entra. Espero que tenha conflito em algum momento antes dessa criança adoecer. Eu acho até que não, é isso. Mas, Aí quem vai ter que chamar a atenção é a avó, é tio. O Poder Judiciário só vai agir como provocado. Sim, mas o Poder Judiciário hoje, ele ainda dá muito guarda compartilhada? Então, o Poder Judiciário, fazer uma leitura da guarda compartilhada mais completa. Guarda compartilhada é compartilhamento de decisões importantes com relação à vida dos filhos. Em que escola vai estudar, que atividade extracurricular vai desempenhar, que roupa vai vestir, isso é guarda compartilhada. São as decisões com relação à vida do filho. Guarda compartilhada não quer dizer compartilhamento de tempo com a criança. É uma figura nova aqui no direito brasileiro, que vem sendo aplicado de maneira ainda recente, e trouxe um argumento para os pais, que antes não tinham a guarda compartilhada, de que seria uma via de não pagar a pensão. Então você descortinou nos homens, nos pais, um interesse em ter a guarda compartilhada para não pagar pensão. Mas não é nada disso. Era uma pergunta que eu queria fazer. Porque os pais acham assim, vou pegar ele ali 15 dias que eu não preciso pagar a pensão. Vai continuar Isso pagando. Não existe. Aliás, pagando. É um pai horroroso. É um pai horroroso. Viu, gente? Fica que coloca o dinheiro na frente do filho. Isso. Merece respeito de ninguém, esse pai. Nem aplauso de amigo nenhum. Merece só crítica de amigos. Aliás, se nós, homens, nos acostumássemos a criticar os nossos amigos que estão em mesa de restaurante conosco sem pagar pensão, a vida seria melhor para todo mundo. Não dá para tu sentar com o sujeito que está devendo pensão do filho e ficar bebendo arroz e feijão da criança numa mesa de restaurante. E achar que está tudo normal. E sentir confortável com isso, né? Não tem piada nisso. Não tem piada nisso. Aí a guarda compartilhada, ela propõe a decisão compartilhada, que é muito melhor do que uma decisão unilateral. Por mais que gere atrito a conversa entre os pais, o resultado possivelmente vai ser melhor para o filho. Tem a fixação do domicílio principal da criança, sob pena de acontecer o que você aqui relatou, da criança ficar igual uma bolinha de ping-pong, de não ter casa. Você mora onde? Eu moro ali e aqui. Ou seja, você não mora em lugar nenhum. Então, eu acho tão complexo. O melhor dos mundos é você dar para a criança a fixação
na cabeça dela, de que aquela é a residência e que a outra é complementar e está disponível o tempo todo. Perfeito. É absolutamente diferente do que você falar que ela tem 2 casas. Isso Ninguém pode tem ser 2 o casas. acordo entre os pais mesmo, não precisa Pode chegar... ser. Tá, se os Hoje pais o Poder acordar- Judiciário ele tem fixado o domicílio principal da criança. Perfeito. A guarda compartilhada tem a ver não só agora com a decisão compartilhada, mas com tentativa de levar para aquela criança um convívio mais próximo, mesmo depois da separação. Então, o pai e a mãe moram na mesma cidade. Há condição de um buscar na escola, o outro levar. Há maturidade de diálogo entre os dois. Faça-se a guarda compartilhada, porque você diminui a frustração Perfeito. no filho. É melhor para a criança. A guarda compartilhada vem nessa linha. O pai vai continuar pagando pensão se o domicílio principal for da mãe, ou a mãe vai pagar a pensão se o domicílio principal for do pai. Então não tem esse romantismo que hoje estão se colocando na guarda compartilhada de ser o tempo igualitário entre pai e mãe, porque isso não existe em lugar nenhum e que isso não faz sentido na vida de ninguém também. Não há vida feliz com regra matemática de tempo. Se coloca no lugar dessa criança. Então, sabedor de 15 em 15 dias, você está um lado e o outro, guia a sua vida com a sua maturidade, não com a infantilidade do filho, para ver se você vai ser feliz. Horrível, se você não né? quer aquilo para você, Eu acho isso horrível. não empurra para quem não tem voz. Proteja quem não tem voz, né? Perfeito. A gente não consegue viver assim. Eu não consigo viver Tem que ter, cada né, dia numa a gente 15 não gosta dias da numa nossa casa. Exatamente, uma a rotina. Minha cama, minha casa. A É criança isso. também, né? Ela tem que ter um norte ali. E aí a gente falando de pensão é uma coisa que hoje é uma coisa que funciona no Brasil, né? Não pagou pensão, acho que a lei, a única coisa que não funciona hoje é para pensão, né? Mas como é que é feito o cálculo do valor da pensão hoje? Então, funciona no Brasil se a gente entender que no Brasil nada funciona. Aí o fato de um pouquinho ele funcionar, É triste Será que isso, funciona? né? já é todo mundo batendo palma. A mãe hoje vai entrar com uma Deveria ser pensão. normal. A mãe fica casada, o pai sai de casa, abandona filho, abandona ela. Até aí, do fato de abandonar ela, tá ok, abandonar o filho tá errado. Sai com o patrimônio todo. Ela não tem R$1 na conta, vai ter que contratar advogado sem dinheiro. Se depender de defensoria pública, é 6 meses para atendimento. Aliás, defensoria pública no Rio de Janeiro, Brasil todo, vamos melhorar. Horroroso também. Estou cansado de fazer papel no meu Instagram aqui de defensor público. E de ver pessoas falando, entrei na defensoria, e falam, procura a defensoria. Ah, mas é daqui a 6 meses e eu não tenho arroz e feijão para dar pro filho. Faz o quê, né? Então pra não dá. criança? A pensão alimentícia funciona no Brasil? Eu diria que não. Ah, mas o pai foi preso. Depois de 5 anos. Você paga a Demora, pensão. né? E a gente achando que funciona super. Eu achando que funciona, porque pelo menos vai preso, porque o resto nem isso vai, né? Você espanca a Nem mulher, isso. você mata a mulher e você não vai preso. Não vai. É isso. Mas assim, a gente passou a se contentar com muito pouco. É muito pouco. E as mulheres se contentam com quase nada. Sim. Esse é um ponto muito ruim. Sempre, pode olhar, a pensão em regra é pedida pela mulher. 99,99% dos casos a pensão é pedida para a mulher. Que não é para ela, é para o filho. É para o filho comer. O que tem mais de urgente nesse país de alimentar uma criança? De pegar um pai que está num bar, que está no restaurante e falar, meu filho, você tem que pagar isso aqui. Não tem nada mais urgente do que isso. Só que você vai demorar 3, 4 meses para isso se tornar efetivo. Em 3, 4 meses, como é que a criança come? Como é que faz? E aí tem muita gente também que burla, né? Alguns pais burlam as regras. Eu acho que eu vi até num podcast que você estava, alguém contou uma história, que o cara acho que era dono da academia, alguma coisa, e o irmão assinou como se ele fosse, tipo, o cargo mais baixo de todos. Consegue descobrir isso, né? Você vai conseguir descobrir. Até descobrir, você vai demorar 2, 3 anos. 2, 3 anos. Para descobrir. Enquanto isso, Enquanto esse cara tá pagando R$200, que não paga nem um arroz. Passando R$200, com o irmão dele sendo conivente, com a família sendo conivente, com o amigo batendo pau. Aí eu volto também. É para criticar o Poder Judiciário, sim, mas é para também fazer uma crítica social A aqui sociedade. de que a gente vamos tem feito. ajudar, né? Com certeza. Quem estamos sendo como sociedade, né? O que eu proponho é um olhar crítico com relação a esse posicionamento. Está afetando negativamente a criança? Gente, vamos afastar. Deixa essa pessoa ficar um pouco isolada, para ela poder refletir. Quando o pai entende que não pagar pensão faz com que gere dinheiro para ele ir para a festa, e na festa ele é muito bem aceito por aquela roda que está lá e ele ali se diverte, ele não vai pagar pensão. Agora, quando ele está com dinheiro no bolso porque não pagou pensão e ninguém aceita mais ele no ambiente da festa, talvez ele pense 2 vezes. Que é a história que a gente fala de se não pagar, a gente multa. Se não for ver, a gente multa. Você está deixando de cumprir um dever seu, vai vir a multa. Perfeito. Ah, mas aí ele só está vendo o filho dele porque ele está com medo da multa vir. Ótimo. Tem problema. O que a gente tem visto agora? O fato dele passar a ver o filho com rotina, com medo da multa, faz com que ele se apegue ao filho e queira estar mais com o filho. Construiu a relação. Exatamente. Que o amor da mãe, eu acho que nasce um filho, nasce uma mãe, né? Total. Nasce um amor. O pai não.
O pai, ele constrói a relação. É Vai muito mais difícil. crescendo, vai interagindo, vai construindo. É diferente do amor da mãe. Sem dúvida, não tem dúvida Então a disso. convivência é extremamente importante pro amor gerar ali naquele pai, né? E nem que seja estimular a convivência por pena que eu digo é multa. Aham. Dá um tapa na orelha dele. Vamos embora, vamos lá ver a criança. Nem que seja por isso. Mas Sim. vai ver seu filho. Porque Mas depois se o pai relacionamento não cresce. paga, ele pode ver o filho? Ele não tá pagando pensão, ele pode ver? Ele deve ver o filho. Esse é um Deve ponto ver. também que as mulheres precisam se acostumar com essa realidade. Porque o filho não tem que entrar nesses problemas também, não tem que entrar. saber. O filho já está passando dificuldade financeira porque o pai não paga pensão. Além da dificuldade financeira, eu vou te impor vazio emocional, porque ele não paga pensão. Deixa pelo menos ele ter um enchimento emocional, ele está com o pai. Ah, mas é porque o pai tem essas restrições de caráter. Ele que descubra com os 15, com os 18 anos e faça o juízo de valor dele. Não é a mãe querer punir o pai, impedindo de ver o filho e, no final das contas, impedir o filho de ter acesso ao direito que é básico dele, que é de estar junto do A pai. criança pequena, ela não tem esse julgamento, ela não sabe, ela não tem a menor ideia Mas que o pai... a gente depende muito equilíbrio emocional. Sim, da mãe não passar esse Sim, problema para a criança, sim. né? Que é o que eu falo. Essa criança ali com 5, 6 anos, ela não tem que saber desses problemas. Ela tem que ter a convivência mesmo com o pai, Sim, é muito importante. né? Que é muito importante, independente dos problemas que os pais têm na justiça. Né? E quando o pai, mesmo que não pague pensão, está com o filho, ele permite, depois de todo o benefício que ele traz para o filho, eu estava junto com o filho, ele permite que essa mãe viva o seu período de mulher. Sim. Abdica um pouco de ser mãe, está com o pai. Ter esse tempo para a mulher. Vai se também. explorar. Sim, vai ser feliz. Vai visitar as outras casinhas. Vai sair para almoçar com as Vai ver amigas. sua vida Vai sentimental, curtir, vai minha ver sua vida filha. espiritual, vai ver sua vida financeira, profissional, familiar. Vai viajar. Isso É aí. isso aí, vai curtir a vida, né? É isso. A vida fora a maternidade. Exato. E com quantos anos a criança pode escolher com quem morar? Não tem com quantos anos pré-determinado. Quanto mais a criança evolui na idade, mais madura ela fica, mais juízo crítico ela faz e mais ela passa a ter poder de voz nas decisões. A criança pode, com 13, 14 anos, querer ficar com um e o poder judiciário entender que é benéfico ficar com outro. Esse exemplo que você deu. Pai e mãe que ficam ofertando o tempo todo presentes para o filho para conquistá-lo. Talvez o Poder Judiciário, quando você tem um pai que oferte presente para conquistar o filho e uma mãe que oferte educação, ainda que o filho sinalize que queira ficar com o pai, porque ganha muito presente, o Poder Judiciário talvez mande ele ficar com a mãe porque entende que é mais importante a educação e não o presente. Perfeito. Então, não tem esse fator específico de a criança com aquela idade escolher para onde vai. O que tem como certeza é, com o advento de 18 anos, alcança-se a maioridade civil e, a partir daí, aquela criança se tornou um jovem com todos os direitos e deveres e vai fazer da vida dele o que quiser. Tem alguns casos que a mãe continua sendo mãe e aí nos consulta porque o filho de 18 anos foi morar com o pai. Nos consulta porque o pai passou a dar o dinheiro da pensão para o filho que está com 20 anos. E de fato é isso. É isso, pode acontecer. Ah, mas o meu filho não vai saber gerir o dinheiro. Ele vai gerir a vida dele da forma como ele quiser agora. Ele pode dirigir. E o dinheiro vai pro filho. E vai para o filho, porque a gestão financeira é do filho, não é mais da mãe. A gestão da vida foi transportada para quem fez 18 anos. Perfeito. E pai e mãe tem que aceitar isso. Ah, eu não sabia disso. Perfeito. E se a mãe, por exemplo, nunca correu atrás de pensão? Difícil, mas assim, nunca correu atrás e o filho com 18 anos resolve falar assim, eu vou atrás dos meus direitos. Ele ainda tem algum direito? Se ele estudar até os 24 anos, vai ter direito. Não adianta também, depois de 18 anos, você olhar para trás e falar, agora eu quero tudo. É a partir daquele momento ali. A partir daquele claro. momento. Até porque aí você viola o jogo da boa-fé. Claro. Eu até hoje não quis, agora eu te apresento uma conta enorme para pagar. Sim. O direito não vai prestigiar os atos pautados na má-fé. Mas se Isso ele não. precisar, por exemplo, para estudar naquele momento, Sim. para aquele momento até os Pensão 24 alimentícia anos... vai até os 18 anos ou até os 24, se aquele jovem estiver estudando. Aí sim. Depois dos 24, beijo, Cessa tchau. a pensão. Beijo, vai trabalhar e... A gente teve um caso Até agora aqui. recente, o cliente ficou brava comigo, porque queria que o pai, mesmo depois de 24 anos, continuasse pagando pensão diretamente para o filho, porque o filho estava fazendo doutorado. Eu falei, olha, Aí, Aí, É o aí pós você vai dele, estudar pra é. sempre, imagina. Falei, trabalha e pague seu a doutorado. lei não autoriza, o Poder Judiciário não vai dar, você tem que ir para terapia ou conversar com seu filho, porque isso aqui eu não consigo resolver. Perfeito. Mas o cálculo médio da pensão é feito em cima de 30% do salário do pai ou da mãe? Não. O cálculo existe médio da isso. pensão você vai ver todo o custo que seu filho tem. O custo, eu digo investimento, né? Vestuário, alimentação,
saúde, limpeza, residência, internet, telefone, material escolar. Você vai computar tudo isso para entender qual é o investimento que se é feito no filho. Por exemplo, quando o filho mora com a mãe numa casa alugada, metade do valor do aluguel tem que ser arcado pelo filho. Então entra na conta da pensão alimentícia do filho. Encontrou o valor todo, sabe-se qual é o custo mensal daquela criança. O máximo possível, chegando aos 30%, 35% no máximo, ali o Poder Judiciário vai determinar que o pai pague para comportar o pagamento da necessidade do filho. Ah, mas e se o filho gastar 100% do salário do pai? O filho necessariamente vai ter a qualidade de vida reduzida para o patamar do pai também. Perfeito. Tá, perfeito, né? Porque se a mãe quiser morar no Leblon, não. na escola americana, e o pai não tem condições. Por isso que a gente tem uma média de 30% a 35%, porque a partir daí você também viola a dignidade humana de quem está alimentando. Perfeito. Eu preciso dar condições ao meu filho, mas também me manter vivo, que é a história do avião. Primeiro a máscara em mim, depois nos outros. Perfeito. Perfeito. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Até passamos um já? pouquinho do horário do Renê. A gente falou, não, uma hora. Só que o papo foi. A gente está quase uma hora e meia. Eu tinha uma pauta aqui, mas acho que eu não perguntei nada. A pauta dela foi essa ficha corrida. A pauta bate-bola do final. Não, mas antes de tudo, eu quero fazer mais uma pergunta, tá? Eu vou tomar só um pouquinho do seu tempo. Que é algo novo, né? Que a última vez eu vi, de uma nova lei sobre a laqueadura. Como é que funciona agora essa lei? O que mudou, né? Laqueadura, para as pessoas entenderem. É o poder da mulher pedir para não ter mais filho. Poder seja para o Estado, na figura do SUS, seja na iniciativa privada, para os médicos particulares. A gente tinha uma lei que era 25 anos de idade, a partir dos 25, tendo que ter autorização de marido. Mulher precisava estar casada, a solteira não conseguia fazer a laqueadura. Era muita loucura. Aí agora, é um projeto de lei do ano passado, que foi sancionado agora, essa semana passada, que faz com que a mulher possa, a partir dos 21 anos de idade, fazer a laqueadura. Tudo bem, ótimo. Primeira crítica, por que 21 anos de idade? Quem é o Estado para falar que uma menina de 18 ou 20 não pode fazer? Quem é o Estado para regrar o corpo do outro? Fica a reflexão. A partir dos 21 anos agora pode. Desafio todas as mulheres, desafio a sua audiência. Aliás, fazer uma enquete para a sua audiência. Coloquem, se puderem, aqui no vídeo. Deixa aqui, gente, nos comentários. Quem já tentou fazer laqueadura, depois dos 21, depois dos 25, com assinatura de marido e não conseguiu? As mulheres não conseguem fazer, os médicos não querem fazer, as santas casas, em razão da influência religiosa, também não fazem. Então, por mais que tenha tido um avanço legislativo importante, a prática ainda não é real. É muito difícil mulher fazer laqueadura. E no caso do homem, da vasectomia? Aí faz fácil. Faz fácil. Também, né? Não, porque eu tô perguntando porque, assim, um tio meu ia fazer, né? Já tinha 4 filhos, e ele teve que ter autorização da ex-mulher dele. Que na época também tinha. Tinha isso agora também, não né? mais. Agora não. Mas a laqueadura é muito mais simples. Sim. Muito mais simples. Perfeito. Então agora eu vou fazer um bate-bola com você, tá? Perfeito. A gente quer saber quem é Renê. Renê é um advogado apaixonado pela profissão, que entende que exercer empatia no dia a dia é vital para a construção de uma sociedade melhor. Perfeito. Qual a causa mais valeu a pena você ganhar? É a causa diária, de falar e reverberar novas reflexões para a construção de um mundo melhor. Um propósito. Propósito de vida, fazer a sociedade enxergar que mulheres precisam ser respeitadas, tais quais os homens. Um livro. O Código da Vida. Um filme. O Menino que Descobriu o Vento. Esse eu nunca vi. Também não. Vamos assistir. Uma frase. Uma frase, é uma frase minha. Nada é para sempre e, ao mesmo tempo, tudo é eterno. Perfeito. Nossa, aula. Não, tivemos uma aula. Não, total. Eu tinha muito mais perguntas, a gente tinha uma pauta. Mas Aliás, vamos pedir aqui podemos. parte 2 pro doutor Renê voltar aqui. E aí a gente vai fazer ao vivo com o bebê, né? Ela já vou trazer o o bebê. novo aqui. Vai ser ótimo. Tá Aí qualquer vendo? coisa ele chora, ela sai, Combinado. amamenta. Porque a gente veio fazer gravado agora, porque daqui a pouco estamos aí. Estamos né, aqui, gente? então temos que deixar. Então, na próxima, por favor, volte. Obrigada de coração por aceitar Perfeito. nosso convite. Você faz a diferença na vida da sociedade, principalmente das mulheres.
mas leva informação e ajuda, né? Porque a gente sabe o quanto isso é uma dor muito grande, né? Em meio à separação, imagina, né? A mulher já está passando por tanta dor e ainda ter que lutar pelos direitos dela. Então, você, assim, é essencial na vida das mulheres. Parabéns pelo seu trabalho. Maravilha. A gente vê que você faz com gosto, ele faz com gosto, né? Com vontade. Ele faz com vontade. É a causa é isso, dele é a mesmo, causa né? dele. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Sempre que a gente tiver a oportunidade de ter voz, ter microfone para falar, estou aqui disponível. Fico muito feliz de ver duas mulheres super capacitadas, super engajadas, construindo um mundo melhor e sendo referência para as mulheres que querem chegar onde vocês chegaram. Obrigada, Renê. Já era fã, agora sou mais ainda. Então deixa suas redes sociais para todo mundo seguir, porque, gente, o Instagram dele é super informativo, tem muita coisa lá boa. E vai te ajudar com certeza. Então, Renê, deixa pra gente seu Instagram. Obrigado. Meu Instagram é Renê S. Freitas. Tô lá no Instagram, pode mandar mensagem. Todas as mensagens que entram, eu faço questão de mandar um áudio respondendo perguntas mais objetivas. E se tiver dúvidas maiores, aí tem que ser através de consulta. Perfeito. Gente, então se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você gostou desse conteúdo ou conhece alguém que precisa muito desse conteúdo, já manda pra amiga. E vamos agradecer o nosso estúdio maravilhoso, Digipod Estúdio. Gente. Que a gente ama a nossa casinha. Aqui no Downtown, na Barra da Tijuca, então um estúdio de podcast. Se você tem vontade, assim como nós, ter um podcast e levar informação, aqui é o lugar. Então, vem que a galera do estúdio é maravilhosa, o estúdio é muito bom. Gente, um beijo e até a próxima. Beijo.